O barulho das crianças correndo pela casa me despertou naquela manhã de sábado. Era o aniversário do meu neto Gabriel, 15 anos, e eu já tinha tudo planejado há semanas. O bolo de chocolate que ele tanto gostava estava assando no forno desde cedo, e o cheiro doce preenchia toda a cozinha da casa que eu havia comprado 20 anos atrás, quando ainda trabalhava como secretária no cartório. Comente se você já passou por alguma situação assim, e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história. As semanas que se seguiram à festa de Gabriel foram como uma lenta descida em direção a um lugar que eu não reconhecia. A rotina da casa mudou de forma sutil, mas constante. Eu continuava morando ali, pagando as contas como sempre fiz, mas minha presença se tornou cada vez mais dispensável. Na segunda-feira seguinte ao aniversário, Fabiola me chamou para uma conversa na sala. Sentou-se elegantemente no sofá bege, que eu havia comprado no ano anterior, e cruzou as pernas, como se fosse a dona da casa recebendo uma visita. Valdirene, precisamos conversar sobre algumas coisas, começou ela, sua voz mantendo aquele tom doce que já havia aprendido a desconfiar. Agora que Gabriel tá maior, as coisas precisam mudar um pouco por aqui. Sentei-me na poltrona em frente, tentando entender aonde ela queria chegar, que tipo de mudanças. Bom, ela suspirou, como se o que fosse dizer a magoasse. Você sabe que suas plantas na varanda ficam fazendo muita bagunça, né? As forras queimam, acumula sujeira, e quando recebemos visitas, não fica muito apresentável. Olhei através da janela para minha pequena horta na varanda. Eram minhas companheiras há mais de 10 anos. As samambaias que pendiam do teto, os vasos de manjericão e alecrim que usava na cozinha, as violetas roxas que floriam o ano todo. Cuidar delas era minha terapia, depois de um dia cansativo de trabalho. E agora, aposentada, era uma das poucas atividades que ainda me davam prazer. Elas não fazem bagunça, respondi, tentando manter a calma. Eu limpo todos os dias. É que você não percebe, mas fica meio cafona, sabe? E o Gabriel traz os amigos aqui, às vezes, eles são jovens, antenados. Não queremos que pensem que moramos num lugar antiquado. Engoli em seco. Minhas plantas eram cafonas, eu era antiquada. E o que você sugere? Que tal a gente dar uma modernização? Tirar essas plantinhas e colocar uns vasos mais estilosos, só com uma plantinha pequena, bem simples. Antes que eu pudesse responder, Cássio chegou do trabalho, beijou a esposa na testa e me cumprimentou com um aceno distraído. Querido, Fabiola se dirigiu a ele imediatamente. Estava conversando com sua mãe sobre dar uma modernizada na varanda. O que você acha? Sei lá, ele respondeu, afrouxando a gravata. Se você acha melhor, você tem bom gosto para essas coisas. E assim, sem mais discussão, foi decidido o destino dos meus 10 anos de dedicação àquelas plantas. No fim de semana, enquanto eu estava no mercado, Fabiola se encarregou de modernizar a varanda. Quando voltei, encontrei todas as minhas plantas amontoadas em sacos de lixo ao lado do portão. Ficou muito mais clean, ela disse, admirando os 2 vasos minúsculos de suculentas que havia colocado no lugar. Bem mais atual. Não disse nada, apenas peguei alguns vasos que ainda estavam inteiros e os levei para o quintal dos fundos, onde Fabiola não ia porque tinha muitos mosquitos. Ali, escondidas atrás da área de serviço, algumas das minhas companheiras verdes sobreviveram. A próxima mudança veio durante uma quinta-feira chuvosa. Dona Carminha, amiga da família, há anos, veio tomar café da tarde. Era costume dela aparecer sem avisar, e eu sempre gostava da companhia. Estávamos conversando na cozinha quando Fabiola apareceu, vinda da rua. Oi, Dona Carminha! Cumprimentou com entusiasmo. Que bom te ver. Oi, querida! Estava aqui batendo um papo com a Valdirene. Que delícia! Fabiola sorriu. Mas, Valdir, lembra que conversamos sobre receber visitas na sala? A cozinha fica tão apertadinha para conversar, não lembrava de conversa nenhuma. Mas Dona Carminha já estava se levantando, constrangida,
Não se preocupem, meninas. Já vou indo mesmo. Não preciso ir embora, eu disse, mas ela já estava recolhendo a bolsa. Outra hora a gente conversa. Valdirene. Tchau, meninas. Depois que ela saiu, Fabiola se virou para mim com aquele sorriso que não alcançava os olhos. É que a cozinha é um espaço mais íntimo, né, para a família mesmo. Quando você recebe as amigas e Melleruser, a sala fica mais elegante. Mas eu conheci aquele olhar. Não era sobre elegância, era sobre controle, sobre quem mandava na casa. E aparentemente não era mais eu. As semanas se arrastaram com pequenas humilhações diárias. Quando preparava o almoço de domingo para a família, era elogiada pela comida, mas excluída das conversas à mesa. Quando Cássio recebia colegas de trabalho, eu era apresentada rapidamente e depois direcionada para a cozinha, para deixar os homens conversarem sobre negócios. Durante uma dessas reuniões, escutei Fabiola explicando para uma das esposas: a sogra mora conosco, mas é bem discreta. Quase nem percebemos que ela está aqui. Discreta. Invisível. Era isso que eu havia me tornado na minha própria casa. O pior aconteceu numa tarde de março. Quando Gabriel chegou da escola com 2 amigos, eu estava assistindo televisão na sala, quando eles entraram. Oi, Vi. Gabriel me cumprimentou, mas percebi seu constrangimento. Oi, meu amor, respondi levantando-me para cumprimentar os meninos. Foi quando Fabiola apareceu, vinda da cozinha. Gabriel, chegaram na hora certa. Acabei de fazer um lanche para vocês. Olhou para mim e acrescentou: Valdirene, pode ir para seu quarto? Os meninos vão estudar aqui na sala. Mas eu estava assistindo, comecei. Pode gravar o programa. Ela cortou, já organizando os livros dos meninos na mesa de centro. Educação vem primeiro, né? Subi para meu quarto sentindo o peso de mais uma exclusão. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, tentando entender como havia chegado. A Quelpon, como uma mulher de 67 anos, dona da própria casa, havia se tornado uma intrusa na própria vida. Foi naquela noite que ouvi a conversa que mudaria tudo. Cássio e Fabiola estavam no quintal, achando que eu já estava dormindo. Mas o calor de março me mantinha acordada, e suas vozes chegavam clara pela janela aberta. Tá ficando difícil, Cássio, dizia Fabiola. Ela ocupa espaço demais aqui. É minha mãe, Fabiola. Ela me criou sozinha. E você é grato por isso, claro. Mas Gabriel está na adolescência. Precisa de privacidade, de espaço para crescer. E sinceramente, ter uma pessoa da idade dela sempre presente não é saudável para ninguém. Houve uma pausa longa. Depois ouvi a voz do meu filho, mais baixa. O que você está sugerindo? Nada definitivo. Só talvez ela precise de um ambiente mais adequado para a idade dela. Tem lugares muito bons hoje em dia, sabe? Onde ela teria a companhia de pessoas da mesma faixa etária, atividades apropriadas. Você está falando de asilo? Não uso essa palavra, são residências para idosos. Lugares especializados em cuidar bem de pessoas como ela. Meu coração parou. Asilo. Eles estavam planejando me colocar num asilo. Eu, que havia criado Cássio sozinha, que trabalhara 40 anos para comprar aquela casa, que cuidara do Gabriel desde bebê. Eles queriam me internar como se eu fosse um problema a ser resolvido. Ela nem tá doente, Cássio murmurou. Ainda não, Fabiola respondeu. Mas você já notou como ela anda esquecida? Outro dia ela não lembrava onde tinha colocado as chaves e as plantas que ela insistia em manter. Era meio obsessivo, não acha? Esquecida, obsessiva. Eu estava perfeitamente lúcida, apenas triste. E as plantas eram meu hobby, não uma obsessão. Mas percebi que Fabiola estava plantando dúvidas na cabeça do meu filho, construindo um caso contra minha sanidade mental. Pensa com carinho, ela continuou. É para o bem dela também. Lá ela teria assistência médica, atividades. Não, ficaria sozinha o dia todo, enquanto estamos trabalhando. Eu não ficava sozinha. Eu cuidava da casa, fazia compras, preparava comida, aguardava todos voltarem para casa. Mas aparentemente, isso não contava como uma vida válida feita aos olhos, e sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. Meu próprio filho estava sendo convencido de que eu era um fardo. E o pior, eu estava começando a acreditar nisso também.
Gabriel era minha paixão, meu único neto. Desde pequeno, quando Cássio e Fabiola saíam para trabalhar, era eu quem ficava com ele. Ensinei-o a andar de bicicleta no quintal, a fazer pipas com papel de seda, a preparar brigadeiros nas tardes chuvosas. Víamos desenhos juntos no sofá, ele se aconchegando no meu colo, enquanto eu penteava seus cabelos rebeldes. Terminei de decorar o bolo com granulado colorido e olhei o relógio. As visitas começariam a chegar em pouco tempo. Vesti meu vestido azul marinho, o mesmo que usava em ocasiões especiais. Passei um batom rosado e arrumei os cabelos grisalhos num coque baixo. Queria estar bonita para o aniversário do meu netinho. Quando desci para a sala, encontrei Fabiola organizando as cadeiras ao redor da mesa de jantar. Minha nora, sempre impecável, usava um vestido preto justo que realçava sua silhueta magra. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente alinhados, e ela maquiava o rosto com cuidado milimétrico. Aos 35 anos, Fabiola tinha aquela beleza fria que intimidava, mas que meu filho achava deslumbrante. Fabiola, chamei, aproximando-me da mesa. Onde quer que eu me sente. Ela parou o que estava fazendo e me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando algo desagradável. Seu sorriso surgiu devagar, mas não alcançou os olhos castanhos. Valdirene, disse ela, a voz doce mascarando algo que eu não conseguia identificar. Pessoas da sua idade destoam das fotos. Talvez seja melhor você ficar na cozinha, cuidando do bolo e dos docinhos. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Por um momento, pensei ter ouvido errado. Como assim, querida? E eu, aniversário do Gabriel, eu quero estar junto. Entenda, ela interrompeu, ajeitando os guardanapos com gestos precisos. São 15 anos dele. As fotos vão para as redes sociais, os amigos vão ver. Você sabe como é, né? A mesa tem que estar adequada. Foi quando Cássio entrou na sala, ajustando a gravata azul. Meu filho estava mais magro, os cabelos começando a ficar ralos aos 42 anos, os olhos escuros, tão parecidos com os meus, evitaram me olhar diretamente. Mãe, ele disse, a voz baixa, talvez seja melhor mesmo você ficar na cozinha. A Fabiola organizou tudo certinho. Meu coração afundou. Ali estava meu filho, aquele menino que eu havia criado sozinha depois que Roberto nos abandonou, quando Cássio tinha apenas 8 anos. O mesmo filho que chegava da escola e me contava sobre os colegas enquanto eu preparava seu lanche favorito. O menino que chorava escondido quando o pai não aparecia no Dia dos Pais. E que eu consolava dizendo que éramos uma equipe, que sempre cuidaríamos um do outro. Filho, murmurei, sentindo as palavras saírem com dificuldade. E Menhakasa, também. É claro que é, Fabiola respondeu antes que Cássio pudesse falar. Seu tom, condescendente. Mas hoje é um dia especial. Você quer que Gabriel se sinta envergonhado na frente dos amigos? Envergonhado de mim. A palavra ecoou na minha mente como um tapa. Envergonhado da avó que o criou, que o amou, que sempre esteve presente. Olhei para Cássio esperando que ele me defendesse, que dissesse alguma coisa, mas ele apenas baixou a cabeça e concordou em silêncio. Tudo bem, consegui dizer, minha voz saindo mais fraca que o esperado. Vou cuidar das coisas na cozinha. Voltei para meu refúgio, onde o cheiro do bolo ainda pairava no ar. Sentei-me na cadeira de plástico branca ao lado da pia e observei pela janela as primeiras visitas chegando. Eram os amigos de Gabriel, adolescentes risonhos, carregando presentes coloridos. Depois vieram os adultos, colegas de trabalho de Cássio, vizinhos, alguns parentes distantes, da cozinha. Podia ouvir as risadas vindas da sala. Gabriel estava feliz. Isso era o que importava. Pelo menos era o que eu tentava me convencer, enquanto cortava mais fatias de bolo para servir às visitas que nem sabiam que eu existia. Dona Zulaca, nossa vizinha de frente, entrou na cozinha procurando um copo d'água. Valdirene, ela exclamou ao me ver. Que bom te encontrar. Pensei que você fosse sentar com a gente. Estou cuidando das coisas aqui, respondi, forçando um sorriso. É melhor assim. Ela franziu as sobrancelhas.
mas não insistiu. Pegou seu copo d'água e voltou para a festa. Fiquei sozinha novamente, ouvindo os parabéns cantados lá da sala. A voz do meu neto, agradecendo pelos presentes. As palmas entusiasmadas dos convidados. Quando a festa terminou, e as últimas visitas foram embora, comecei a lavar a louça. Cássio entrou na cozinha carregando alguns pratos sujos. Obrigado pela ajuda hoje, mãe, disse ele sem me olhar nos olhos. De nada, filho. Continuei esfregando os pratos, tentando manter as mãos ocupadas para não pensar no que tinha acontecido. Gabriel gostou muito do bolo, acrescentou, como se isso fosse um consolo. Assenti em silêncio. Fabiola apareceu na porta da cozinha, ainda impecável, apesar das horas de festa. Valdirene, já que você tá aí, pode deixar tudo limpinho? Estou exausta. Ela se virou para Cássio. Amor, vamos descansar. Foi um dia longo. Eles subiram para o quarto, deixando-me sozinha com a pilha de louça e o peso de uma realidade que eu estava apenas começando a compreender. Não era mais bem-vinda na minha própria mesa, na casa que eu havia comprado, onde havia criado meu filho, onde pensava que viveria o resto dos meus dias em paz. Terminei de guardar os últimos pratos e subi para meu quarto. Sentei na beirada da cama, observando as fotos na penteadeira. Gabriel bebê, Cássio formando na escola. Nossa família pequena mais feliz, antes de Fabiola aparecer. Foi então que escutei suas vozes vindas do quarto ao lado. Não era minha intenção ouvir, mas as paredes eram finas e eles falavam sem se preocupar com o volume. Funcionou perfeitamente, dizia Fabiola. Ninguém nem perguntou onde ela estava. Eu me senti mal, respondeu Cássio. É minha mãe, Fabiola, e por isso mesmo precisa entender o lugar dela. Gabriel está crescendo. Tá na idade de se importar com aparências. Você quer que ele se envergonhe da própria família? Houve uma pausa. Depois ouvi a voz do meu filho, resignada. Você tem razão. É melhor assim mesmo. Deitei na cama sem conseguir dormir. As palavras ecoando na minha mente. Era apenas o começo de uma mudança que eu ainda não conseguia dimensionar, mas que já fazia meu coração apertar com uma dor diferente de tudo que já havia sentido. A tensão em casa se tornou palpável nas semanas seguintes, aquela conversa no quintal. Eu fingia não saber de nada, mas cada olhar trocado entre Cássio e Fabiola, cada sussurro interrompido quando eu entrava na sala, confirmava que meus dias naquela casa estavam contados. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos, como Fabiola organizava reuniões familiares sempre quando eu estava na rua. Como ela redirecionava as correspondências que chegavam em meu nome para uma gaveta específica, alegando que estava organizando melhor os papéis da casa. Como sugeria, sempre delicadamente, que eu descansasse mais, assistisse mais televisão, parasse de me preocupar com as tarefas domésticas. Você já trabalhou tanto na vida, Valdirene? Ela dizia com aquele sorriso ensaiado. Agora é hora de aproveitar. Relaxar. Deixa que eu cuido das coisas. Mas eu não queria relaxar. Queria continuar sendo útil, continuar tendo propósito, fazer comida para minha família, cuidar da casa, estar presente na vida do meu neto. Porém, a cada dia que passava sentia-me mais deslocada, como uma atriz representando um papel que ninguém mais queria ver. Foi numa manhã de abril que tudo mudou de forma definitiva. Eu estava regando as poucas plantas que havia conseguido salvar no quintal dos fundos quando ouvi Fabiola gritando da varanda. Valdirene, suas plantas estão uma nojeira aqui atrás. Olha só que mosquitos. Larguei o regador e fui ver o que estava acontecendo. Encontrei-a parada na porta da área de serviço, com uma expressão de nojo no rosto, apontando para meus vasos cuidadosamente organizados ao lado da parede. Elas não incomodam ninguém aqui, respondi, tentando manter a calma. Incomodam, sim, estão criando um mosquito da dengue. E esse cheiro de terra molhada tá entrando na área de serviço. Vai ter que tirar tudo. Pra onde? Não tenho outro lugar. Joga fora, Valdirene. São só plantas. Só plantas. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um tapa. Eram meus únicos companheiros que restavam. As únicas coisas vivas que ainda dependiam de mim naquela casa. E ela queria que eu as jogasse fora como lixo. Não vou jogar, disse,
surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Fabiola franziu as sobrancelhas. Não estava acostumada com resistência da minha parte. Como assim não vai jogar? São minhas plantas, não fazem mal a ninguém. Fazem sim. E esta é minha casa também. Não vou aceitar essa pocilga no meu quintal. É minha casa, respondi, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha. Eu que paguei por ela. O rosto de Fabiola se transformou. O sorriso falso desapareceu completamente, revelando uma frieza que me gelou o sangue. Sua casa? Você acha que ainda manda em alguma coisa aqui? Antes que eu pudesse responder, ela se virou e entrou na casa aos tropões. Ouvia ligando para Cássio no trabalho, a voz alterada. Amor, você precisa vir para casa agora. Sua mãe está tendo um surto. Surto? Ela havia me chamado de surto por defender minhas plantas. Sentei-me numa cadeira de plástico velha ao lado dos vasos e esperei. Sabia que algo estava prestes a acontecer, e não seria bom. Cássio chegou em casa 1 hora depois, o rosto preocupado. Encontrou-me ainda no quintal, cuidando das plantas como se fosse um dia normal. Mãe, ele disse, sua voz cansou. A Fabiola disse que vocês brigaram. Ela quer que eu jogue fora minhas plantas. Elas estão criando mosquito, mãe? Pode ser perigoso. Olhei para meu filho, tentando encontrar nele o menino que eu havia criado. O garoto que chorava quando a gata da vizinha morreu, que cuidava de passarinhos machucados, que me ajudava a regar as plantas quando tinha 10 anos. Desde quando você se importa com mosquitos, Cássio? Você cresceu brincando no meio dessas plantas. Ele desviou o olhar. As coisas mudam, mãe, a gente cresce. Cresceu ou ela te mudou? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Cássio fechou o rosto. A Fabiola só quer o melhor para nossa família. E eu não faço parte dessa família. Houve um silêncio longo e doloroso. Quando ele finalmente respondeu, sua voz estava quase inaudível. Talvez seja melhor você encontrar um lugar mais adequado para viver. As palavras caíram sobre mim como uma tonelada de tijolos. Meu próprio filho, aquele que eu havia criado sozinha, depois de ser abandonada pelo marido, estava me pedindo para sair de casa, da minha casa. Adequado para quem? Para você, mãe. Um lugar onde tenha pessoas da sua idade, atividades, cuidados. Eu não preciso de cuidados, Cássio. Eu preciso da minha família. Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. É que as coisas estão ficando difíceis aqui em casa. O Gabriel está crescendo. Precisa de privacidade. Você anda meio confusa, esquecendo das coisas, falando sozinha, se apegando demais a essas plantas. Percebi que Fabiola havia feito um trabalho cuidadoso de convencimento. Cada comportamento meu havia sido distorcido, transformado em sintoma de algum problema mental inexistente. Eu não estou confusa, filho. Estou triste. Por isso mesmo, mãe. Num lugar apropriado, você ficaria mais feliz. 2 semanas depois, Cássio chegou em casa carregando uma pasta cheia de panfletos coloridos. Eram folhetos de residências para idosos, como Fabiola insistia em chamar. Olha só, mãe. Ele disse, espalhando os panfletos sobre a mesa da cozinha. Pesquisei vários lugares. Este aqui parece perfeito. Peguei o panfleto que ele apontava. Lá São Francisco, um novo conceito em cuidados para a terceira idade. Nas fotos, sorridentes senhoras jogavam cartas, faziam ginástica, bordavam em círculos. Parecia um comercial de margarina. Tem atividades recreativas, fisioterapia, assistência médica 24 horas. Cássio continuava, animado como se estivesse me oferecendo férias num resort. E o melhor, fica pertinho daqui. Posso visitar sempre. Quanto custa? Perguntei, folheando outros panfletos. Deixa que eu me preocupo com isso, mãe. Mas eu sabia quanto custava. Havia trabalhado 40 anos. Conhecia o valor das coisas e sabia que meu filho não ganhava o suficiente para pagar um lugar daqueles. Ele estava planejando usar meu próprio dinheiro para me internar. Fabiola apareceu na cozinha, fingindo surpresa ao ver os panfletos. Vocês já estão vendo os lugares, que bom. Este aqui é lindo, disse, pegando um folheto de um asilo mais caro. Olha que quartos espaçosos. É muito caro, Cássio murmurou. Mas vale a pena investir no conforto dela, né? Afinal,
É para o bem da Valdirene. Percebi a manipulação. Fabiola estava induzindo Cássio a escolher o lugar mais caro, que consumiria mais rapidamente minhas economias. Ela não se importava com meu bem-estar. Queria-me longe, e de preferência, sem dinheiro. Eu não quero ir para lugar nenhum, disse finalmente. Mãe, Cássio suspirou. Seja razoável. É para seu próprio bem. Meu bem ou o bem de vocês? Fabiola trocou um olhar com meu filho. Valdirene, você não está enxergando a situação com clareza. Precisa confiar em quem te ama. Amor. Ela falava de amor enquanto planejava meu exílio. Olhei para meu filho, procurando algum vestígio do garoto que eu conhecia, mas encontrei apenas um homem cansado, que havia escolhido o caminho mais fácil. Preciso pensar, murmurei, levantando-me da mesa. Não demora muito, Fabiola disse, recolhendo os panfletos. Esses lugares têm lista de espera. Subi para meu quarto e sentei na beirada da cama, observando as fotos na penteadeira. Gabriel bebê, Cássio formando, nossa pequena família feliz. Quando havia se tornado isso? Quando eu havia me transformado num problema a ser resolvido? Pela janela via as luzes da casa começando a se acender na vizinhança. Famílias jantando juntas, conversando sobre o dia, planejando o futuro. E ali, uma mulher de 67 anos sendo expulsa da própria vida, como se fosse um móvel velho que não combinava mais com a decoração. Foi então que ouvi passos na escada e vozes abafadas no corredor. Encostei o ouvido na porta e escutei Fabiola falando ao telefone. Sim, é para uma senhora de 67 anos. Não tem plano de saúde particular. Como sim? Ela tem algumas economias. Pode ser amanhã mesmo. Perfeito. New, Sangue. Ela estava marcando minha internação, sem mesmo eu ter concordado. Amanhã, eles iam me levar. Amanhã. Na manhã seguinte, acordei com um barulho de caixas de papelão sendo arrastadas pelo corredor. Ainda deitada na cama, ouvi Fabiola organizando minhas coisas, decidindo o que eu levaria para minha nova residência e o que ficaria para trás. Essas roupas estão muito velhas, ouvi ela comentando provavelmente para Cássio. Doar. E esses livros? Quem vai ler isso num lugar desses? Levantei-me devagar, o corpo pesado, como se carregasse o peso de toda aquela situação. Vesti minha camisola por cima do pijama e desci para a cozinha. Cássio estava tomando café, evitando meu olhar. Bom dia, murmurei sorrindo-me de uma xícara de café morno. Bom dia, mãe. Sua voz estava carregada de culpa. HOJE. Hoje vamos conhecer o lar São Francisco. Só para dar uma olhada, repeti, sabendo que era mentira. Fabiola desceu carregando uma das caixas. Bom dia, Valdirene. Separei algumas roupinhas suas, as mais conservadas. Você vai precisar para visita. Conservadas, como se eu fosse uma criança sendo preparada para o primeiro dia de escola. Olhei para a caixa que ela carregava e vi ali minha vida sendo reduzida a alguns objetos que ela julgou apropriados. Onde estão minhas fotos? Perguntei. Estão numa caixa separada. Não se preocupe. Mas eu me preocupava. Aquelas fotos eram minha história, minha prova de que uma vez fui feliz, de que uma vez fui amada. O lar São Francisco ficava na periferia de Ribeirão Preto, numa casa grande e branca, que um dia deve ter sido bonita. Agora, parecia cansada, com a tinta descascando em alguns pontos e um jardim mal cuidado na frente. Uma placa pequena na entrada dizia: Residência para idosos, ambiente familiar e acolhedor. Parecia aconchegante, Fabiola comentou, mas sua voz soava forçada. Fomos recebidos por Dona Conceição, uma mulher robusta de uns 50 anos, com cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo e um sorriso profissional. Ela nos guiou por corredores que cheiravam a desinfetante misturado com comida requentada. Este seria seu quarto, Dona Valdirene, disse ela, abrindo a porta de um cômodo pequeno com 4 camas. A senhora dividiria com mais 3 amigas, todas muito simpáticas. Olhei para aquele espaço apertado, com janelas pequenas que mal deixavam a luz entrar. Não havia privacidade, não havia dignidade. Era como um dormitório de orfanato, mas para pessoas que haviam vivido
uma vida inteira. As refeições são servidas no refeitório. Conceição continuava, nos levando para uma sala grande com mesas de plástico e cadeiras desemparelhadas. Café da manhã às 7, almoço às 11h30, jantar às 5h30, 5h30 da tarde, eu que sempre jantava às 8, assistindo ao jornal. Teria que comer como uma criança e depois ficar horas sem fazer nada até a hora de dormir. E, as atividades? Cássio perguntou, tentando parecer interessado. Temos muitas, bingo às terças, artesanato às quintas, e às sextas é dia de dança, bingo, artesanato, dança, atividades para me manter ocupada enquanto esperava. Esperava o quê? Durante o tour, observei os outros residentes. Estavam sentados em cadeiras pela sala, alguns assistindo televisão com o som muito alto, outros apenas olhando para o nada. Uma senhora de cabelos brancos dormia numa poltrona velha, a boca entreaberta. Outra mexia incessantemente num punhado de papel, dobrando e desdobrando sem parar. Dona Lourdes tem Alzheimer, Conceição explicou, em voz baixa, notando meu olhar. Mas é muito dócil, como um animal domesticado. Era assim que me viam, uma velha dócil que não causaria problemas. Qual é o valor da mensalidade? Cássio perguntou. R$ 2.500. Conceição respondeu. Inclui alimentação, higiene básica e assistência de enfermagem. Vi, meu filho, engoli. Em seco. Era mais da metade do salário dele. Fabiola se adiantou. E se for necessário, se ela tiver algumas economias próprias, pode ser descontado diretamente, claro. Facilitamos tudo para a família. Muitos de nossos residentes bancam a própria estadia. Eles estavam falando de mim como se eu não estivesse ali, decidindo meu destino, negociando meus últimos anos como se fosse uma transação comercial. Bom, Conceição bateu palmas. Se vocês quiserem, podemos fazer a internação hoje mesmo. Tenho todos os papéis aqui. Internação? Eu, finalmente, falei. Pensei que fossem só dar uma olhada. Cássio corou. É que, já que viemos até aqui, mãe, e o lugar está disponível agora, Fabiola completou. Pode ser que não tenha vaga depois. Não havia escolha. Eles já haviam decidido. As caixas com minhas coisas estavam no carro. Os papéis estavam prontos. Minha nova vida já estava organizada sem que eu tivesse voz ativa. Precisa da assinatura dela? Fabiola perguntou. Precisa sim. E de um responsável financeiro. Eu assino como responsável, Cássio disse rapidamente. Conceição colocou os papéis na minha frente. É só assinar aqui, Dona Valdirene. A senhora vai ser muito feliz aqui. Peguei a caneta com mãos tremendo. Li rapidamente o contrato. Eu estava concordando em ser internada voluntariamente, autorizando o desconto mensal da minha conta corrente e designando meu filho como responsável legal por todas as decisões relacionadas ao meu bem-estar. Mãe, Cássio sussurrou no meu ouvido. É para o seu bem. Vai ver como vai se sentir melhor aqui. Assinei, não porque acreditava que era para meu bem, mas porque não tinha mais forças para lutar. 67 anos de vida se resumiam. Aquela assinatura tremula numa folha de papel. Conceição recolheu os documentos sorrindo. Pronto, bem-vinda ao Lar São Francisco, Dona Valdirene. O resto aconteceu rapidamente. Minhas coisas foram levadas para o quarto. Minhas companheiras de dormitório me foram apresentadas. Dona Antônia, que havia perdido a família num acidente. Dona Mercedes, cujos filhos moravam no exterior. E Dona Estela, que simplesmente havia ficado velha demais para morar sozinha. Cássio e Fabiola se despediram na porta. Meu filho me abraçou rapidamente, os olhos úmidos. Vou visitar sempre, mãe, prometo. Fabiola me deu um beijinho no rosto. Cuide-se bem, Valdirene. Você vai ver como vai ser bom para você. E então eles foram embora. Vi pela janela pequena do quarto o carro se afastando, levando embora os últimos vestígios da minha vida anterior. Não fica triste, disse Dona Antônia, percebendo minhas lágrimas. A primeira noite é sempre a pior. Mas eu sabia que não seria apenas a primeira noite. Seria todas as noites. Dali em diante, naquela primeira semana, tentei me adaptar. Levantava às 6 da manhã, quando a enfermeira ligava as luzes do quarto. Tomava banho no banheiro coletivo, com chuveiro morno,
e pouca privacidade. Comia a comida sem tempero servida, em pratos de plástico. Participava das atividades para não parecer antissocial. Cássio veio me visitar no domingo seguinte, trazendo Gabriel. Meu neto parecia desconfortável, olhando para os lados como se estivesse num zoológico. Como está se sentindo, vó? Ele perguntou, provavelmente instruído pela mãe a ser educado. Bem, menti. Estou me acostumando. A comida é boa? Cássio perguntou. É, mais uma mentira. Fabiola não veio. Estava com dor de cabeça, Cássio explicou. Mas eu sabia a verdade. Ela estava em casa na minha casa, aproveitando minha ausência para rearranjar tudo ao seu gosto. As visitas foram ficando mais espaçadas, a cada 15 dias. Depois mensais. Sempre com desculpas. Muito trabalho, Gabriel tinha prova, Fabiola. Estava passando mal, e eu estava começando a aceitar que havia sido esquecida, que meu papel na família havia chegado ao fim. Foi numa tarde de junho, 3 meses após minha chegada ao lar, que algo mudou. Conceição me chamou ao seu escritório, Paris and Duke. Dona Valdirene, chegou uma carta para a senhora, do banco. Peguei o envelope com meu nome, era um extrato da minha conta corrente. Franzi as sobrancelhas. Por que o banco estaria mandando correspondência para o asilo? Abri a carta e meu sangue gelou. Minha conta, que tinha mais de 50 mil reais quando fui internada, agora mostrava uma série de movimentações que eu não tinha feito. Saques altos, transferências, pagamentos de cartão de crédito. Há algum problema? Conceição perguntou, notando minha palidez. Não, murmurei, guardando a carta rapidamente. Tudo bem. Mas nada estava bem. Meu próprio filho estava roubando meu dinheiro. Passei a noite em claro, olhando para aquele extrato bancário. 53 mil reais era o que eu havia juntado em 40 anos de trabalho. Economizando, centavo por centavo, sonhando com uma aposentadoria tranquila, ao lado da família. Agora restavam apenas 18 mil, e as movimentações continuavam acontecendo semanalmente. Na manhã seguinte, durante o café da manhã servido em pratos de plástico, fingi estar confusa quando Conceição passou perto da minha mesa. Dona Conceição, chamei com voz fraca, estou meio esquecida. Quanto mesmo meu filho paga por mês para eu ficar aqui? Ela se aproximou, aquele sorriso profissional estampado no rosto. Sua família negocia um valor bem especial conosco, dona Valdirene, apenas 800 reais mensais. 800 reais. Mas o valor normal era 2.500. Por que Cássio estava pagando tão pouco? E mais importante, ele havia me contado que estava pagando o valor integral, que seria um sacrifício para ele. Sim, murmurei, fingindo lembrar. E eu? É descontado da minha conta mesmo? Exato. Seu filho arranjou tudo certinho, falou que a senhora não tinha família, que ele era praticamente um estranho que resolveu ajudar por bondade. Por isso conseguimos esse preço social. Sem família. Cássio havia dito que eu não tinha família para conseguir desconto. Meu filho havia me negado para economizar dinheiro. Senti o coração apertar de uma forma que nem sabia que era possível. E ele visita sempre, que nada, mal aparece aqui. Coitada da senhora, quase ninguém vem te ver. Por isso que a gente tem dó e faz esse preço especial. Voltei para o quarto, fingindo que nada havia acontecido, mas por dentro estava fervendo. Cássio não apenas estava me roubando, como havia inventado uma história para pagar menos pela minha internação. Eu era tratada como indigente porque meu filho havia mentido sobre nossa relação. Durante a semana seguinte, observei tudo com outros olhos. Percebi como os funcionários me tratavam de forma diferente das outras internas. Comigo eram mais secos, menos atenciosos. Eu era a coitadinha abandonada que estava ali por caridade. Foi quando Conceição mencionou casualmente que era estranho uma pessoa sem recursos, como eu ter chegado com roupas tão boas e alguns objetos de valor. Entendi que Cássio havia construído uma narrativa completa sobre minha situação financeira. Na quinta-feira seguinte, durante a visita quinzenal de Cássio e Fabiola finge estar sonolenta e confusa, eles chegaram apressados, como sempre, querendo resolver a visita. Rapidamente. Como tá se sentindo, mãe? Cássio perguntou, mas já olhava o relógio. Meio confusa, respondi,
deixando a voz trêmula. Às vezes não lembro das coisas. É normal na idade da senhora, Fabiola disse, sem disfarçar o alívio na voz. O importante é que está bem cuidada aqui. É, concordou Cássio. E não precisa se preocupar com nada. Tô cuidando de tudo para você, do meu dinheiro também. A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Vi os dois trocarem um olhar rápido. Claro, mãe, seu dinheiro está seguro. Que bom, suspirei, fingindo. QIA, porque às vezes sonho que alguém tá mexendo na minha conta. Deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser mesmo, Fabiola respondeu rapidamente. Sua mente às vezes prega peças, né? Eles se despediram apressados. Ouvi Fabiola sussurrando para Cássio no corredor. Ela não pode estar desconfiando de nada, né? Do jeito que tá confusa. Não, imagina. Ela mal lembra o que comeu no almoço. Confusa, demente. Era assim que eles me viam. Ou pelo menos era assim que queriam me ver. Uma velha senil que não perceberia ser roubada pela própria família. Mas eu não estava confusa. Estava mais lúcida do que nunca. E durante os próximos meses, comecei a observar tudo, em anotar datas, a fazer perguntas casuais para os funcionários, a juntar informações como uma detetive silenciosa. Foi através de Nirce, a faxineira que limpava o asilo, e também algumas casas do meu antigo bairro, que descobri a próxima peça do quebra-cabeça. Dona Valdirene, ela me disse numa tarde enquanto limpava o quarto, eu limpo a casa da Dona Zulaca, sua antiga vizinha. Ela sempre pergunta da senhora como ela está bem, mas fica indignada com seu filho. Ela conta para todo mundo como ele é dedicado, como se sacrifica para cuidar da senhora que perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça? Então era essa a versão que Cássio contava no bairro, que sua mãe havia enlouquecido e ele, heroicamente, havia assumido todos os cuidados e custos. E a Fabiola, aquela ganhou na loteria. Nirce riu, reformou a casa toda, comprou carro novo, faz viagem todo mês. Dizem que vocês tinham dinheiro guardado e que agora eles podem usar para cuidar bem da senhora. Dinheiro guardado. Meu dinheiro, que eles estavam gastando enquanto contavam para todos que era um sacrifício cuidar de mim. E o Gabriel, perguntei, sentindo saudades do meu neto. O menino tá bem. Entrou numa escola particular. Cara, a mãe fala que agora pode dar o melhor para ele, já que não precisa mais se preocupar com outras despesas. Outras despesas. Eu era uma despesa que havia sido eliminada nos meses seguintes. Nirce se tornou minha fonte de informações sobre minha própria vida. Soube que eles haviam transformado meu quarto num closet para a Fabiola, que tinham vendido meus móveis antigos e comprado tudo novo, que minha pequena horta no quintal havia virado uma churrasqueira de inox. Foi quando completei 6 meses no Lar São Francisco que Nirce me trouxe a informação mais dolorosa. Seu filho apareceu com os papéis na casa da Dona Zulaca semana passada. Falou que a senhora havia pedido para ele vender a casa porque não queria que ficasse vazia, que era muito perigoso. Vender a casa. Minha casa. A casa que eu havia comprado com tanto sacrifício, onde havia criado meu filho, and pensei, viveria até meus últimos dias. E ela acreditou? Todo mundo acreditou. Ele falou que a senhora tá muito confusa, que às vezes nem reconhece as pessoas, que é melhor vender logo antes que a senhora piore. Naquele momento, sentada na beirada da cama dura do asilo, olhando pela janela pequena para um pátio cinzento, entendi que não havia mais nada a perder. Eles já haviam levado minha casa, meu dinheiro, minha dignidade, haviam me transformado numa louca abandonada aos olhos de todos. Mas ainda restava uma coisa que eles não sabiam. Durante 40 anos trabalhando no cartório, eu havia aprendido sobre documentos, sobre leis, sobre direitos. E principalmente, havia aprendido a ser desconfiada. Na gaveta do meu criado mudo no acelo, escondida entre fotografias antigas, estava uma caderneta que Cássio nunca havia visto. Uma conta poupança que eu havia aberto em meu nome de solteira Valdirene Santos, logo depois que Roberto me abandonou. Durante todos esses anos, depositei ali pequenas quantias, R$ 10 aqui, 20 ali, sem que ninguém soubesse. Valdirene Santos tinha R$ 800 mil guardados.
E Cássio Ferreira, meu filho, não sabia nem que essa conta existia. Era hora de tomar uma decisão. Eu podia continuar fingindo demência, deixar que eles me roubassem até o último centavo, morrer naquele lugar esquecida e humilhada. Ou podia mostrar para eles que a velha confusa, que não merecia nenhum lugar à mesa da própria casa, ainda tinha algumas cartas na manga. Naquela noite, pela primeira vez em meses, sorri. Não um sorriso triste de resignação, mas um sorriso de quem acabara de encontrar uma razão para lutar. Eles queriam ver uma velha demente, então veriam, mas eu escolheria quando e como a lucidez voltaria. E quando voltasse, seria devastadora.